Nosso convidado agora é Paulo Rabelo de Castro, candidato a vice na chapa com Álvaro Dias, do PSC. Candidato, boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Nosso tempo começa a contar a partir de agora. Nessa entrevista, eu gostaria de fazer uma crítica à maneira como as propostas vêm sendo apresentadas por todos os partidos de maneira um tanto quanto genéricas. Os candidatos dizem que vão fazer isso ou aquilo, mas eles não apresentam essas propostas com detalhes. É verdade, mas há uma exceção, Álvaro Dias e Paulo Rabelo. Eu já estava homologado na chapa, como cabeça de chapa do Partido Social Cristão, mas achei que por um motivo patriótico, ou seja, a convergência de ideias deve trazer pessoas para junto de uma mesma chapa, me uni a Álvaro Dias, estou como vice dele, e gostaria de dizer para você, Mariana, e para todos que estão aí, que este plano de metas, que é o 19 mais uma metas, é um plano inteiramente diferenciado. Óbvio que eu vou dar para vocês um folder, mas por trás desse folder tem quase 1000 páginas, incluindo a reforma administrativa que a turma do Paraná, do Álvaro Dias fez, ou seja, não só a minha equipe como a equipe de Álvaro Dias, independentemente, produziram, vou repetir, quase 1000 páginas de preparação prévia para assumir o governo do Brasil. Portanto, você que vota consciente, você que está em dúvida, e praticamente 40% da população eleitora brasileira, Mariana, ainda realmente está em dúvida ou não fixou candidato, apesar de ter uma simpatia, você ainda tem chance de acompanhar os últimos debates e fazer a sua opção consciente por quem pode governar sem ódio e com plano. É muito importante que o Brasil tenha plano de voo, e nós temos, e é piloto e copiloto, ou seja, nós também estabelecemos uma maneira diferente e moderna de fazer o trabalho de presidir o Brasil. Você compra um shampoo e leva um condicionador de excelente qualidade. Mas nesse plano, está a extinção do Ministério da Fazenda? O senhor é contra o Ministério da Fazenda? Não contra o Ministério da Fazenda, a provocação sua. Na realidade, eu sou contra a atitude dos últimos ministros da Fazenda, que, capitaneando toda a área econômica, jamais apresentaram um plano de governo. Até alguns aí que estão de candidatos, é curioso que agora estão cheios, sim, desses planos de ocasião, e falando, inclusive, em gerar 10 milhões de empregos, coisa que realmente foi gerada, e até mais do que isso, 13,5 milhões de empregos entre 2003 e 2010, mas em decorrência da grande onda de commodities que fez com que Peru também tivesse milhões de empregos, Colômbia gerasse milhões de empregos e, inclusive, na proporção, quem menos gerou empregos durante este período na região sul-americana, sabe quem foi? O Brasil. O Brasil, se tivesse gerado empregos na mesma proporção que gerou uma Colômbia ou um Peru, nós teríamos para lá de 20 milhões de empregos gerados e não 10. Então, ou seja, o Brasil tem um grande potencial de ser um país rico e ter um capitalismo que não exclua ninguém, ou seja, todo mundo se dando bem, todo mundo com dinheiro no bolso e todo mundo com autoestima de emprego. Mas para isso é preciso, gente, plano de governo, cabeça no lugar. Na sua reforma, na sua proposta, sim, o Ministério da Fazenda desaparece? Sim, não, na realidade ele migra para dentro de um Ministério do Planejamento, Gestão e Economia, ou Fazenda, porque, na realidade, já há uma truncagem. O Ministério do Planejamento é o Ministério da Despesa, que pouco fala com o Ministério da Fazenda hoje, que é o Ministério da Arrecadação. Por que não saiu a reforma tributária, que, aliás, está no topo das nossas prioridades do plano de 19 metas? A reforma simplificadora não saiu porque o atual Ministério da Fazenda tem uma mentalidade arrecadadora. Então, por um excesso de prudência, ele jamais promove qualquer discussão sobre simplificação tributária. Não sei se já notaram que o atual ministro da Fazenda, já nos estertores da administração Temer, ele volta a falar que é preciso que o Brasil se engaje numa simplificação tributária e redução de tributos. Meu Deus, eles estão lá há 2 anos.
promoveram a PEC do teto de gastos, gastaram o capital político todo que tinham, e eu vou dizer isto porque avisei ao presidente Temer na época: presidente, não gaste sua munição política apenas para estabelecer um teto para o gasto. Aliás, errada a fórmula. Se houver tempo, ou se houvesse tempo, eu diria como ela é errada. Ou seja, conseguiram fazer uma fórmula atrelada à taxa de inflação equivocada. Porque quanto maior a taxa de inflação, maior a propensão ao gasto do governo autorizado. Isso não faz sentido. E se o PIB crescer, se a produção crescer, não. Aí não está autorizado. Teria que estar atrelado ao PIB? Teria que ter atrelado a uma fração do PIB nominal, o que é um incentivo a quanto mais a parte real, ou seja, a produção efetiva crescer, mais poderia crescer também o governo. Ou seja, esse pessoal, Mariana, me desculpe, eles não têm competência. E nós vamos errar de novo se o povo conscientemente votar em algum desses extremos. O senhor chama atenção para o voto consciente. A gente é oferta, não somos a demanda. O público é que tem que nos demandar. O senhor chama atenção para o voto consciente, mas o que está muito em discussão, principalmente nesse momento das campanhas, é o voto útil. A gente tem dois polos extremamente radicais e muito antagonistas, e a gente tem uma série de pessoas com muitas qualidades nesse meio que aparentemente não tem chance. É verdade, o que fazer? Mas na realidade é o seguinte: existe sim um voto de repúdio a tudo que a turma associada ao PT, mas não é necessariamente o PT. Vamos conceder que lá tinha também o PMDB no meio, tinha os partidos de apoio. E essa turma que já está aí há muito tempo realmente precisa ser renovada. Agora, renovar com quem? Renovar com o ódio? Renovar com o tiro, a arma, a falta de pensamento, a falta de proposta, a improvisação? Não, se existem alternativas como a de brasileiros, que no caso de Álvaro Dias está na política há muito tempo, foi um experimentado governador, talvez o melhor governo do Paraná de todos os tempos, e um dos poucos parlamentares absolutamente ficha limpa, reconhecido pelos amigos e adversários. E eu que não preciso estar aí, porque sou um técnico, uma reserva técnica, por assim dizer, mas que eu acho que ninguém vai refugar ou refutar a ideia de que nós temos a capacidade de dar ao Álvaro Dias todo o apoio de coordenação econômica e social que um governo do tipo país desenvolvido precisa. E com um olhar social para a regularização da propriedade, de 5 milhões de propriedades, um olhar para o social, que é a mulher brasileira. Somos o partido que valoriza a família e valoriza a vida. Temos aí a proposta de 500 centros de educação para o trabalho, Mariana, que só isso é uma coisa extraordinária. Você chegar a 2022 tendo dado 1 milhão de empregos para jovens entre 15 e 18 anos, principalmente o sexo masculino, mas válido para os dois, porque esses é que compõem a estatística trágica dos 33 mil homicídios por ano que compõem o nosso Atlas da Violência. Dos 63 mil homicídios, 33 mil são jovens que primeiro, às vezes, assassinam e depois são assassinados. Nós temos que ter 1 milhão de jovens carentes sendo recolocados no mundo da educação e do trabalho com carteira assinada. Por que ninguém discute isso? E isso tudo já está detalhado no nosso plano de governo. Portanto, imprensa nacional, redes de televisão, procurem melhor saber a diferença entre aqueles que estão improvisando. Por exemplo, agora está na moda falar de creche. Um candidato começa a falar de creche, eu também quero fazer 1 milhão de creche, 2 milhões de creche. Mas quantos têm um plano e sabem que realmente é necessário 4 milhões de vagas em creches e que isso vai dar 200 mil empregos de cuidadores. Quantos já fizeram dever de casa? Quantos fizeram dever de casa? Tudo isso custa dinheiro. Existem correntes econômicas que dizem que quando, no momento de crescimento fraco ou de recessão, o Estado precisa investir mais. Outras correntes, e a gente tem adotado isso aqui no Brasil, diz que quando a gente tem um déficit público crescendo, o Estado precisa gastar menos, enxugar os gastos. Todas essas propostas que estão no seu plano, algumas que o senhor até já apresentou, custam dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro? O Estado vai se tornar mais gastador? Ou, se não, como é que o Estado vai enxugar
custos para gerar e para ter sobra ali de orçamento para empregar nessas propostas? Primeira coisa que nós temos que entender, e foi ótima a sua pergunta, é que o Estado não é gastador. O Estado não gasta nada. O Estado só gasta o que ele conseguiu arrecadar do seu bolso. Portanto, não existe essa história do Estado tirar dinheiro na Lua ou em cima da árvore, né? Ele gasta o que tomou da Mariana, tomou de ti, tomou do telespectador, ou pior, que ele tomou do mercado se endividando, que é o caso nosso hoje. Então, nós temos que conter o Estado dentro da arrecadação. Para isso, faríamos uma limitação emergencial de gasto, já está toda calculada, faz parte dessas quase 1000 páginas de estudos, tudo calculado, com a mudança dessa regra da PEC do teto gasto, o limitador emergencial e já em 2019 também um limitador estrutural, que é isto aqui, fazer 29 ministérios virarem 14, não sei quantas autarquias serem enxugadas. Esse limitador é aquele corte horizontal de da 10, ordem de 10%, é isso? Você já está até lembrando, né? São 10% de corte, não é? E nós temos, portanto, uma possibilidade de já eliminar os 139 bilhões que estão previstos de déficit, né? Agora, cortando 10% do orçamento, a gente não corre o risco de cortar dinheiro de áreas que já são bastante carentes, como a saúde, por exemplo, que são fundamentais para as pessoas? Não, porque nós faremos justamente com a segunda fase, que é a redistribuição estrutural do gasto, uma adaptação de tudo que é desperdício, e nós temos uns outros 150 bilhões, segundo os nossos cálculos, pelo menos, de desperdícios que serão realocados exatamente em saúde, em educação e em segurança. Por exemplo, nós podemos já aumentar para 2020 cerca de 10 bilhões, ou seja, dá um aumento linear de 10% do gasto em saúde. Sempre lembrando que a questão principal, principalmente em saúde, não é gastar mais. Em educação já sabemos também, gasta-se muito relativamente, por exemplo, na educação superior, mas não temos eficácia. Então, nós temos que ter métricas de desempenho para cada uma dessas áreas. A questão é gastar melhor. Gastar melhor é essencial. Agora, fatalmente vamos gastar mais. A nossa proposta não é conter o Estado para que ele define, como atualmente está programado com essa PEC do teto de gasto. Pelo contrário, é uma abordagem inteligente, valorizando o servidor público. E sem aumento de impostos? Sem aumento de impostos, Mariana, porque justamente na economia nada é neutro. Se eu exagero o remédio do imposto, que é necessário, porque senão, como você bem falou, o Estado só gasta se ele arrecada ou se endivida, eu preciso taxar sim, mas equilibradamente. Portanto, eu tenho que fazer uma migração desse imposto que hoje, aliás, tributos de todos os gêneros e modos que estão no consumo para a renda. Já anunciando que o trabalhador até R$5.000, está aí um outro estudo que nós fizemos, você viu que ninguém falou sobre esse assunto, mas nós estamos anunciando aqui que no dia 1º de janeiro vamos isentar do imposto de renda da pessoa física todo trabalhador que gasta até R$5.000. Nosso cameraman lá, se ele ganha até R$5.000, ele não paga mais o imposto de renda. Por quê? Porque ele já paga em toda a mercadoria, serviço, ele compra um copo d'água, ele acende a luz, ele já está pagando o tributo. E são diversos tributos. Uma isenção, então, para uma faixa até R$5.000. Para uma faixa de R$5.000. Isso já ativa a economia. É claro que isso tem que ser compensado. E a maior parte dos candidatos, ele não é específico como nós estamos sendo específicos, porque não tem equipe que fez conta coisa nenhuma. Mas eu, por acaso, por ter estado no IBGE, por ter estado no BNDES, e antes que digam que eu utilizei essas duas organizações para fazer contas para mim, há 40 anos eu faço plano de governos. A primeira vez, Mariana, isso vai me datar um pouco, entreguei para o presidente, para o candidato Tancredo Neves, depois para Sarney, depois também FHC, tentei entregar para a Dilma, para essa nem consegui entregar, mas estava pronto e não estava disposto a terceirizar mais. Eu falei, eu vou me candidatar com o meu plano e oferecer ao povo brasileiro a chance de ter uma renovação efetiva
com gente que pensa e que vai fazer, repito, todo mundo ficar mais rico, porque o Brasil é rico. Só que nós perdemos a capacidade de sonhar, capacidade de ter autoestima. O brasileiro não está votando nem com a cabeça, nem com o coração. Está votando com o fígado nessa eleição. Com o fígado, com o ódio, com a raiva, com o ressentimento. Não deveria fazer isso. O Brasil é grande, gente. Nós, em 4 anos, deem para nós essa chance. Deem para Álvaro Dias 19. Nós podemos, como é o nome do movimento que o abriga. E o Partido Social Cristão, que é a minha sigla, um partido da família, da vida, mas mais do que nunca, um partido comprometido com um plano de metas, É uma homenagem ao Juscelino Kubitschek, muita gente nem sabe quem foi o presidente Juscelino, um presidente que de fato conseguiu fazer 50 anos em 5, e a gente pode fazer sem inflação, sem desequilíbrios, 40 anos em 4, muito mais do que 10 milhões de empregos. A chapa que o senhor compõe começou o processo eleitoral ali pelas pesquisas, numa faixa de 4% a 6%, dependendo da região do país, até um pouquinho mais. Mas esses números não evoluíram, não deslancharam. É possível ainda crescer? É possível ainda sonhar com o segundo turno? E que avaliação o senhor faz? Por que até agora essa mensagem ainda não chegou e não conseguiu aumentar o número de eleitores? Pois é, eu queria dizer para você que esse é o maior desafio, mas nós contamos com um aliado. É você, telespectador, que está acompanhando a Rede TV e o teu programa. Indeciso. Esse indeciso, segundo as contas que a gente tem feito, ele é por baixo 40% da população eleitora. Vou repetir, 40%. Esse indeciso que, em geral, talvez não queira nem sair de casa, que está aborrecido, ele não está votando com o fígado, mas ele está votando com a parte triste do coração e dizendo, não vale mais a pena. Gente, nós somos diferenciados. Álvaro Dias e Paulo Rabelo é uma chapa dos seus sonhos, modéstia à parte, ou seja, você tem uma alternativa. E se 40%, a mim, se em tese, muita gente vê teu programa, se em tese aí 10% na última hora resolve dizer, não, é esse o meu caminho como eleitor, eu não vou votar útil, porque o primeiro turno não é para votar útil, é para votar com a expressão do meu sentimento real. Eu, como cidadão, vou dar uma olhada, pelo menos, nos 2 últimos debates, não é? Façam isso, pelo amor de Deus. O Brasil está em jogo e depende da soma aritmética de todos os votos de todos os brasileiros. Não seria o caso dos candidatos que representam uma terceira via? Não seria o caso deles se juntarem e apoiarem um único candidato? Porque a gente está vendo a tendência de um segundo turno polarizado. Sim. Existe espaço para algumas desistências de candidaturas de centro em prol de apenas uma? Eu vou ser muito claro com você. Um dos candidatos não teve nunca experiência nenhuma em governo. Eu estive no governo fazendo meu treino, porque fui treinar no governo, nunca estive no governo, fui sempre setor privado, como professor, universitário, pós-graduado e empresário, mas achei essencial estar no governo. Então, o candidato que nunca foi para o governo está ali fazendo um exercício. Número 2, candidato que já foi ministro da Fazenda outro dia e está dizendo que vai fazer um plano que não conseguiu fazer ou não teve a capacidade de fazer antes, para mim está descartado também. Esse é que tem que desistir. E número 3, candidato que até tem uma ficha administrativa razoável, mas não sei se passa na ficha da ficha limpa. Esse é um problema mais difícil, mas que principalmente já teria feito um loteamento prévio da República, dos ministérios, como fará aquilo que os brasileiros mais querem que se faça, que é um governo para valer. Um governo que realmente a gente olhe para trás em 2022, que vai ser a data do nosso bicentenário. Estamos orgulhosos desse governo. O senhor está dizendo que eles desistam e apoiem Álvaro Dias. Eles desistam em prol de Álvaro Dias. Eu estou dizendo que deve surgir desses candidatos uma percepção muito clara. E mais, é 2 em 1, vou repetir aqui o comercial. Você compra o shampoo e leva um condicionador como oferta da casa. A nossa última pergunta. É totalmente diferenciado. O senhor tem 40 segundos para uma pergunta padrão muito aqui. Apertado o nosso tempo, mas eu quero saber, se tiver que assumir, o que o senhor vai fazer? Se tiver que assumir, nós estamos preparadíssimos. Nós precisamos mostrar ao Brasil que o Brasil vale mais.
que o Brasil ele é dos brasileiros. Então, nós vamos enriquecer o Brasil com um grande processo de desestatização em que o brasileiro faça parte, uma nova previdência, preferência para as mulheres brasileiras, opção preferencial para dar a elas o documento da casa da propriedade. Olha, é muita coisa que a gente possa falar. Vocês têm que votar para ver o que vai acontecer. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, Mariana. Muito obrigada, Paulo Rabelo de Castro, querido. candidato do PSC com Álvaro Dias do Podemos. Foi nosso entrevistado nesse bloco. Estamos apresentando Mariana Godoy Entrevista Especial Eleições.